Os discos mais vendidos da história. Eu vou falar dos discos que mais foram vendidos em formato físico, não muito digital. E em quinto lugar temos o disco Bat Out of Will do cantor Mitch Luaf. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Lançado em 1977, é o segundo álbum de estúdio do cantor. E o disco fez o cantor se tornar um dos maiores nomes do rock and roll na década de 70. O disco vendeu uma média de 43 milhões de cópias. E em quarto lugar temos o disco The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Lançado em 1973, é o oitavo álbum de estúdio da banda. O disco fez sucesso na época devido a explorar temas como conflitos, ganância e até mesmo transtornos mentais. E ele chegou a vender uma média de 45 milhões de cópias. E em terceiro lugar temos o disco The Bodyguard, da Whitney Houston. O álbum da trilha sonora do Guarda-Costas foi o disco feminino e também a trilha sonora que mais vendeu em todos os tempos. Além de ter sido a sua estreia aos cinemas, ela juntamente com Clive Davis acabaram sendo coprodutores executivos do álbum. E dele saiu seu maior sucesso comercial, I Will Always Love You. O disco chegou a vender uma média de 45 milhões de cópias. E em segundo lugar temos o disco Back in Black, da banda AC/DC, lançado em 1980 após a morte do vocalista Bon Scott e sendo substituído por Brian Johnson. O disco se tornou o mais vendido de rock na história, vendendo uma média de 50 milhões de cópias. E em primeiro lugar temos o Thriller, do Michael Jackson. Lançado em 1982, é o sexto álbum de estúdio do Michael. O álbum acabou consolidando ele como um dos maiores nomes da música, além de ser considerado o maior nome do pop. O álbum é marcado pelos sucessos Billie Jean, Beat It e a canção com o mesmo nome do disco. E o disco chegou a vender mais de 70 milhões de cópias.